Pronto, é todo Ó, seu. olha só, se você quiser interromper, os meninos eu tenho certeza que vai ser difícil eles interromperem, mas se você quiser interromper para fazer alguma pergunta ou esclarecer, não tem problema nenhum, não, tá? Muito obrigado. Bom, é, nós vamos conversar sobre a Idade Média nesse período que vai de 800 a 1300. O primeiro período, que é de 400, essas datas, gente, é uma coisa que eu acho absolutamente relativa. Cada livro que a gente for abrir, que a gente for estudar, vai ter uma data. E eu acho que elas, de verdade, elas não têm assim, uma grande importância. Elas têm importância para a gente entender em que momento aconteceram esses 400 anos. Se foi 420, ou 450, ou 480, nesse montante não faz a menor diferença. Bom, então, entre 400 e 800, nós temos o que a gente chama de cristão primitivo ou paleocristão, que é um momento em que nós temos pouca produção, efetivamente, de arquitetura, é um momento em que o homem está se refazendo, se reestruturando, tá? Até que eles se reestruturam, sim, no formato, né, do feudalismo. Se é bom ou não, aí é outra coisa. O feudalismo era uma maneira que eles se protegiam, né? O grande comando é da Igreja Cristã, tanto que as grandes obras nós vamos encontrar nesse período são os mosteiros, e a igreja é aquela relação suzerano e vassalo, vocês estudarem em algum momento na vida, e a igreja era a grande suzerana dessa história. Então, esse período românico dura mais ou menos entre 800 e 1100. Depois disso, há um crescimento, né? Os homens começam a ficar mais livres, porque no feudalismo estavam todos fechados dentro do feudo, dentro das muralhas. Na hora que eles saem desse limite da muralha, a gente vai perceber que existe um novo momento, que é o renascimento dessas cidades, e o que vai valer aí são as catedrais. Isso não quer dizer que a gente não tenha românico em 1200, porque essas coisas não vão acontecer de uma maneira né? Distante, compartimentada. Porque depende do lugar. Se for um lugar que a agricultura funcionou, talvez ali fique um feudo mais rico e ele consiga se tornar uma cidade livre. Vai depender. Então, tanto que quando a gente vê o filme O Nome da Rosa, eu acho que ele começa em 1200 ou quase 1300, porque provavelmente era uma localidade inóspita. Então, esse momento do mosteiro fechado nos limites da muralha se alongou. Né? Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar em termos de datas. Tá? E aqui é um exemplo, eu gosto muito desse exemplo, que é a cidade de Monteriggioni, na Itália, porque aqui a gente vê o que é uma cidade murada, é uma cidade pequena, obviamente todos se conhecem. Tá? No centro da cidade eu tenho um grande espaço livre, que é a praça, é um lugar de encontro. Nessa praça eu tenho a igreja já, né, aí ela está no estilo românico, essa arquitetura pesada, essa arquitetura de pedra. Eu gosto muito de dizer que é mais cheio que vazio, é mais parede que portas e janelas. Obviamente, o interior dessas igrejas são muito escuras, né, dessas igrejas e desses mosteiros. Normalmente, a gente encontra um poço ou uma fonte no meio da praça e os prédios, talvez mais ou menos importantes, em torno da praça, mas é uma cidade pequena, é uma cidadela fortificada, aonde os soldados ficam andando por aqui para tomar conta do inimigo, ficam no alto para resguardar e guardar a cidadela, né?
E aqui eu trouxe, né, por um acaso, são todos exemplos de Portugal, mas o românico existe para além da Europa inteira, né? Mas é que eu gosto muito dos exemplos portugueses, porque eles, inclusive, são muito parecidos. De novo, que palavra é essa, românico? Românico quer dizer parecido com o romano. Parecido não tem muita coisa. Esse parecido é muito nessa ideia deles retomarem o arco pleno e as abóbadas de berço. Por isso que é esse nome parecido com o romano. Esse parecido eu acho meio relativo, mas essa é a ideia, né? A nomenclatura vem mais ou menos aqui. E repito isso, né? É mais cheio que vazio, as paredes são muito espessas. Aí tem aquela coisa, a parede é muito espessa, eu não consigo abrir vãos, né? Eu não consigo abrir grandes vãos porque vai cair, né? Não se sustenta, é só a gente perceber a espessura dessa parede e a porta, né, vai acontecendo lá no final. Mas são paredes espessas, com material local. Por que é um material? O que eu digo? Por que é esse material local? Se na localidade, se na região eu não tiver pedra, a arquitetura vai ser feita de tijolo. Porque eu não posso sair de um lugar e ir para o outro feudo buscar materiais, porque existia um certo medo nesse momento, né? Eles impregnavam um pouco desse, né? Eles insuflavam esse medo para que as pessoas não saíssem daí, porque eles plantavam e ficava tudo ali, e ficava sob o comando, né, ou da igreja, mas sempre do suzerano. Então, esse medo de sair dos limites da muralha era, assim, é o que mantinha o grupo unido, né? Porque eles diziam o seguinte: se você saísse e acontecesse alguma coisa com você, né, você viesse a falecer, você não ia ter a extrema unção. Isso era um caminho para o inferno. Então é bom. Então você não pode ficar sozinho. Então, percebe? Existia uma certa... Eu sou católica, olha só um parênteses, eu sou católica, apostólica romana, meio frequentadora de igreja, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu estou falando de uma religião do século, né, 9, 10, como as pessoas atuaram naquele momento, tá? E aqui eu trouxe duas catedrais, também portuguesas, elas são muito parecidas, é a Catedral de Coimbra e a Catedral de Lisboa. Olha que interessante como esse acabamento aqui em cima, que são as ameias, né? Olha as ameias aqui. Essas ameias lembram, né? Remetem às muralhas, porque nas muralhas nós tínhamos essas ameias e os soldados ficavam por trás dessa parte alta, observando o inimigo que está chegando. E a igreja não deixava de ser um lugar de refúgio quando a coisa ficava muito complicada, se fugia para a igreja, né? Então, ela era fechada, a porta se fechava e as pessoas ficavam ali dentro. E o que a gente vê aqui, ratificando o que eu acabei de falar, olha o tamanho das janelas, né? Olha o tamanho das janelas, são seteiras, elas não são janelas, ou seja, essa igreja é muito escura, o que, de uma certa forma, atendia a essa história do medo que eu acabei de falar para vocês. Você entra dentro da igreja, uma igreja escura, sem nenhum mobiliário, com muito pouca ornamentação. Vamos lembrar que a vida é difícil aí nesse momento, né? A vida é difícil, não é fácil, não. Não era fácil. Então, as pessoas entravam para uma viagem para dentro, né? Para dentro de si, né? Para dentro da própria pessoa. E não ficar deslumbrado com a arquitetura. A arquitetura era a casa de Deus, e a casa de Deus se configurava dessa maneira. Aqui a gente encontra uma rosácea. A rosácea, ela vai aparecer com muito mais glamour no período gótico, mas nada que aconteceu no gótico foi assim de estalo. Ela
é quase que uma preparação, vai acontecendo aos poucos, e o gótico vai pegar as boas experiências do românico e experimentar nessa nova igreja, tá? Nessa altura do campeonato, as pessoas se tornaram analfabetas, né? Porque Roma era uma urbis, tudo funcionava, tinha água, tinha esgoto, tudo funcionava muito bem, mas eu tinha uma decadência, uma descida de ribanceira gigantesca aí, e na medida que o tempo foi passando, as pessoas foram desaprendendo, né? Porque o pai já não ensina para o filho, que não ensina para o seu filho, que não ensina para o seu filho, as pessoas foram se tornando analfabetas. E esses elementos na porta da igreja, na portada da igreja, nos tímpanos, de uma certa forma, ensinava para o fiel como ele devia se comportar, as passagens importantes de Cristo, como essa na entrada de Jerusalém. Eu gosto muito, Dalton, desse livrinho, Construindo uma Catedral, eu acho que é esse o nome do livrinho, que mostra como é que se construía esse tímpano, né? Pedras... As meninas da estereotomia já ganharam a versão eletrônica, né? E eu acho esses desenhos deles muito, muito interessantes, porque a gente consegue entender como é que esses tímpanos são construídos, né? E o tema mais usado em todas as igrejas do período da Idade Média é o juízo final. De novo o medo, olha o medo aí de novo. Porque eu tenho o Cristo entronizado, quer dizer, o Cristo no trono, tá? Na parte de cima corresponde ao céu, tem pouca gente. O meio é o purgatório e embaixo é o inferno. Aí eu dei um zoom só para a gente ver o purgatório. Então, no purgatório, a gente vê pessoas descendo e subindo, uma mão aqui que carrega quem ou está empurrando ou está puxando quem está no inferno. Então, o que isso quer dizer, né? Meu filho, se comporta, porque senão você vai parar no inferno. E isso é o pior dos caminhos para esse homem da Idade Média. Então, ele é como se ele aprendesse a religião através dessas imagens. Mas essas imagens, elas estão aonde? Na entrada da igreja e nas laterais, assim que o fiel entra. Daí em diante, eu praticamente não tenho ornamentação e só vou ter um cadeiral no altar. O cadeiral é onde os padres ficam sentados. Só, eu não tenho ornamentação, uma rica ornamentação, principalmente no período românico. No gótico não, mas no período românico, sim. E eu não queria deixar de falar dos templários, que eu acho uma ordem muito... Ela é complicadíssima, nem vou explicar muito, porque é uma coisa... eles acabaram queimados. O que aconteceu com esses templários? Eles eram cavaleiros de Cristo. Eles iam para a lutar lutar por Cristo, né? Só que eles reuniram muito dinheiro. E lá pelas tantas, né, o Filipe IV acusa esses templários de defenderem doutrinas hereges e esotéricas. Herege e esotérico acaba queimado na fogueira, né? Então, não podia. E esse é o convento de Cristo que fica em Tomar, em Portugal. Vocês estão percebendo que eu devo gostar bastante de Portugal, porque meus exemplos são muito de Portugal, porque eu realmente tenho paixão por Portugal. Então, esse mosteiro de Tomar, ele foi construído em vários períodos e ele tem essa leitura, né, esse vocabulário do românico, eu diria que até o Renascimento, ele foi crescendo, são vários pátios, mas ele é originalmente um mosteiro românico e com essa ordem, que é a Ordem de Cristo. E a gente pode, no interior,
aqui é um refeitório, é interessante, claro que está restaurado, tá, gente? Claro que está restaurado, mas é interessante que a gente vê uma grande mesa. Aqui era o lugar onde um padre ficava rezando enquanto todos comiam, né? Lourdes, posso fazer uma parte rapidinho? Claro! Vocês estão lembrados da conferência sobre o Mosteiro de São Bento, que eu mostrei a sala de almoço deles, por coincidência, no mesmo ângulo, Lourdes. Ah, mentira! No mesmíssimo ângulo, com a mesa central, só que lá tinha mesas laterais dos dois lados e o púlpito no mesmo local, exatamente igual. E veja bem, pelo menos 1000 anos depois desse daí. No mínimo 1000 anos depois, é verdade. Do barato. Sei lá, tanto tempo depois. Mas é uma coisa que se manteve, né? E do lado direito, eu tenho o dormitório, eram celas, né? Celas individuais, bem pequenininhas, eu diria que tem menos de 4 metros quadrados, somente com uma cama. Eles tinham um aquecimento central, é muito interessante, uma caldeira, enfim, uma engrenagem aí que aquecia um pouco essas celas, e, por outro lado, eles cobrem até, né, as portas são pequenas, tá, gente? A porta deve ter menos de 1,80 m. Eles cobrem a parede com azulejo, que é uma forma de manutenção, né? E é muito interessante porque conforto térmico, sabe assim? Tá frio lá fora, aqui tá fresco. Tá calor lá fora, aqui tá fresco. É muito interessante esse microclima de dentro desse dormitório. E nas pontas do dormitório eu tenho um altar, de novo, né, para os padres fazerem as orações. Esses padres que são cavaleiros de Cristo. E aí, a gente vai caminhando para essa passagem, né? Para essa passagem desse período feudal, né? Desse período onde cada região vai utilizar o material que está mais à mão e está mais acessível, para esse outro período que é dessa, vamos falar, de urbanização do período medieval. E um dos elementos que eu acho interessante são as tabernas, que passam a receber, normalmente as tabernas, elas ficam bem na entrada da cidade, né, do portão da muralha, para que o visitante não fique solto na cidade, né? Ele fica quase que preso ali na entrada da ade. E é um lugar onde, né, eu diria, maior liberdade, né? Eu acho interessante, dar minhas cores para avermelhar minhas faces, de modo que eu possa fazer os jovens me amarem irresistivelmente. É muito interessante, os textos que não são cristãos, eles são bem safadinhos, sabe? Então tem uma coisa meio liberal aí, mas nesse recorte para essas pessoas, né? É muito interessante a gente olhar esses dois lados, tá? E eu gosto muito desse aqui. Isso aqui é uma representação dessa taberna, né? Então você tem o cachorro, tem as pessoas, tem homens, tem mulheres, e eles dizem bebem todos sem lei, bebe o amante, bebe o senhor, bebe o soldado, bebe o clérigo, bebe ele, bebe ela, bebe o servo, bebe a serva, bebe o esperto, bebe o preguiçoso, o branco, o negro, o sedentário, o nômade, o estúpido e o douto, então, o doutor. Gente, esse era o lugar onde tudo pode, né? Era único também. E aí a gente vai chegar num outro assim, num outro elemento, numa outra atividade, vamos assim dizer, que vai marcar essa passagem, né, de
de reurbanização, desse processo de reurbanização que aconteceu nessa Europa medieval com o surgimento dos burgos, que são as corporações de ofícios ou as guildas. Gente, isso é uma coisa muito interessante, como as pessoas começaram a se juntar em torno de um ofício. Então, eu tenho os construtores, eu tenho os ferreiros, eu tenho os ourives, eu tenho os carpinteiros, eu tenho os alfaiates, eu tenho os sapateiros. Toda cidade, toda cidadela, né, com mais de 10 mil habitantes, deveria ter uma corporação de ofício. E mais, você só poderia participar de uma corporação. Se você participasse de duas, você estava ferrado, porque você vai ser expulso da cidade. Eles eram bem radicais nesse tomar conta das pessoas mesmo, né? Como essa coisa deveria funcionar de uma maneira eficaz e eficiente. E esses profissionais eram muito respeitados no grupo em que eles participavam. Eles tinham muita autonomia, isso é interessante, eles têm autonomia, eles põem o preço que eles querem, o lucro que eles querem, eles definem padrões, inclusive padrões de comportamento, sabe? E era mestre e aprendiz, ainda tem um pelo meio do caminho. Tem o mestre, que é aquele que detém o conhecimento, né? É aquele que sabe fazer. E mais, além disso, normalmente o mestre é o dono da oficina, ele é o dono da matéria-prima, ele é o dono da ferramenta, ele é o dono da bola, né? O mestre é o dono da bola. Eu tenho uma figura intermediária ao aprendiz, que são os oficiais. Esses oficiais, eles têm conhecimento, eles podem alçar, eles podem alçar a condição de mestre, e eles ganham vamos assim, eles eram remunerados, né? Eles eram remunerados. E o terceiro, que são os aprendizes, eles estavam ali trabalhando para o mestre e para os oficiais. Eles estavam ali para aprender, não ganham um tostão. Eles estão ali para aprender, para chegar, quem sabe, um dia ao lugar de oficiais. E isso fez com que produtos surgissem, né? Esses produtos fossem comercializados. Aí a gente vai entendendo como é que as cidades vão acontecendo. E esses produtos são vendidos, esses produtos são comercializados aonde? Nas feiras, principalmente. Então, tu quer falar alguma coisa sobre as corporações de ofício? Quero não, querida, tá ótimo. Então tá bom. Eu adoro essas imagens, porque a gente fica vendo... Adorando as figuras excelentes, parabéns. Eu acho... Tem um dos ourives que eu não achei. Então é muito interessante, porque... E uma coisa que é importante a gente falar, a gente vai perceber, principalmente, a gente percebe mais isso na pintura, que a obra foi feita pelo mestre fulano de tal. Não diz o nome do mestre. Ele diz o nome da corporação. Porque a pessoa é menos importante do que a corporação. Né? Ou seja, a gente entende como entender as guildas é muito importante pelas construções, pela estereotomia em si. Né? Bom, e aí, aonde são vendidas as coisas? Nas feiras. E depois tem a Liga Asiática, tem outras coisas da história que a gente não vem ao caso, mas essas feiras são muito importantes, porque na feira acontece tudo. Nas feiras acontece tudo. O que é tudo? Se você quer saber se a guerra... Você está na Itália, estou chutando aqui, você está na Itália, você quer saber
como é que foi a guerra lá no Reino Unido, vai para a feira, porque vai chegar alguém nessa feira que vai ter notícia dessa guerra. Então, a feira era um lugar onde se trocava também informação. E se troca tudo, se vende tudo. Nessa imagem, a gente vai vendo assim, que tem padre, tem gente vendendo coisa. Segundo da onde eu tirei, eu me lembro que aqui eles estão emprestando dinheiro aqui. Uma coisa meio escusa aqui, esses dois figuras. Aqui é o sapateiro. Então, assim, nessas feiras acontecem tudo. Elas são muito importantes. E não é à toa que as feiras começam a existir do lado de fora dos limites da muralha e aqueles governantes espertos pegam essas feiras e colocam para dentro dos limites das muralhas para que o comércio se fique sob seu domínio, né? E aí eu caminhei nesse sentido para a gente chegar no gótico, para que a gente tenha uma leitura que é muito pessoal, é muito minha, né? Como é que eu faço essa passagem do românico para o gótico, né? Eles vão se libertando, eles vão conseguindo sair desses limites da muralha, e a gente chega nesse outro momento que é essa reurbanização, né? E o nome gótico, né? A gente sabe que é arte feita pelos... Não sei se sabe, não, mas não importa também. É a arte feita pelos godos. Óbvio que quem deu esse nome para este momento não foram eles próprios, porque a arte feita pelos godos é arte bárbara. E eles não estão achando, imagina se eles vão achar que estão fazendo arte bárbara. Claro que não. Então, é o Renascimento, é o período que vem a seguir, que olha para que é equilíbrio, harmonia e perfeição, que volta à Grécia e Roma, né? Que vai olhar para esse gótico e falar assim, está tudo errado, isso aqui é puro desequilíbrio, essa verticalidade, isso é um horror. Imagina, isso é um horror. Então, esse nome gótico vem daí, a arte feita pelos godos. Godos são bárbaros, né? E a gente chega a essa primeira... Gente, eu andei estudando um pouco essas catedrais. As histórias são as mais doidas que a gente pode imaginar, né? Essa Saint-Denis, a gente fica olhando, aí você vai me dizer assim, você é gótico desde quando, Lourdes? Não é muito gótico. Não é muito gótico, mas ela se declara como primeira catedral gótica construída a mando de um abade que foi famoso, abade de Sugy, ou Suger, não sei se, acho que é Sugy que fala. Esse abade era tão egocentrado que eu acabei de dizer para vocês que as corporações de ofício não assinam as obras, a corporação é mais importante. Essa igreja, essa catedral de Saint-Denis, tem a assinatura do abade Sugy na porta. Ele contrata os melhores profissionais, né? Ele contrata o que tem de melhor para construir essa catedral. Era como se assim, aqui eu deixo o meu legado. Só que assim, a gente não passa também do românico para o gótico num pulo. Então a gente vê muito mais, muito românico aí ainda nessa igreja. O arco pleno, né? Mas uma rosácea, mais abertura de vãos, né? Então é um contraponto aí. E esse abade foi uma figura muito importante, mas muito importante mesmo, nesse período da Idade Média, né? já no gótico, esse abade de Sugy. Aliás, ele até aparece no filme O Nome da Rosa. Ele não era brinquedo, não. Ele mandava e desmandava. E eu lembrei agora que eu queria falar. E essa igreja foi construída pelo seguinte, começou a ter peregrinação. Peregrinação é quando sai de um lugar e vai rezar em outro, porque é um lugar sagrado. Aí o que aconteceu muitas vezes? Como as capelas eram pequenas, e nessas capelas tinham muito os objetos sagrados.
E esses objetos sagrados foram roubados muitas vezes, porque enchia de gente, ninguém segurava nada, né? Não tinha, era um Deus nos acuda. Então, por isso que Abad Sugi resolve fazer uma grande catedral para que tivesse um lugar seguro para essas relíquias sagradas, tá? Aqui é o interior dela, agora a gente já mudou de conversa, né? A gente tem ainda muito pouco, né, pontiagudo, mas a gente tem os arcos pontiagudos, as abóbadas de arestas, as grandes aberturas com vitrais, e isso foi assim uma grande inovação, né, nessa passagem do românico para o gótico. Então, se no românico você entrava para ficar, né, introspectivo, aqui você encontra a glória de Deus, porque Deus entra pelas janelas, pela luz. Essa era efetivamente a proposta. E essa igreja era uma igreja de peregrinação. E eu vou falar de uma igreja que é muito importante, né? Que eu diria que nem a mais bonita, nem a mais... Não é. Mas é a mais conhecida, né? E a mais marcante, que é Notre Dame de Paris. Nesse momento do mundo, né? Nesse momento que Notre Dame estava sendo construída, a Virgem Maria passou a ser uma figura muito importante. Então, nós vamos encontrar várias igrejas consagradas a Nossa Senhora. Nós vamos ter muitas Notre Dame, Nossas Senhoras, principalmente na região, na área, né, da França, as Notre Dame. E eu gosto muito dessa imagem. Eu peguei essa imagem num curso de catedral que eu fiz aí, por isso que ela está com legenda. Eu deixei a legenda. Eu gosto porque aqui a gente não vê a praça na frente, porque hoje você tem uma grande praça na frente da Notre Dame. E aqui não, aqui a catedral nasce no meio da cidade. Ela nasce, né, no meio da cidade e ela é o edifício mais importante. Então, de longe, você vê a importância da cidade através da sua arquitetura religiosa, da sua catedral. Por isso, Notre Dame foi tão importante para Paris. E foi tão importante que no século XIX, Viollet-le-Duc vai resolver restaurar. Então, ele faz lá umas restaurações. Interessante, porque ele é um apaixonado pelo estilo gótico. E a catedral, nesse momento, ela tem uma ligação muito forte com o conhecimento, com o ensinar e o aprender. Eu diria que a gente pode falar que ela está ligada à questão da universidade. Então, se ensinava aos rapazes, principalmente, aos rapazes, né? As moças não fazia parte desse contexto aí. Ensinava aos filhos de nobres e aos filhos de ricos nesse lugar, nessas catedrais, né? E é como se fosse uma escola, né? Não necessariamente sentadinho, mas a catedral também servia como escola. Aqui a fachada, ela está passando por uma restauração depois do incêndio, né? Como eu falei, só uma curiosidade, não está aparecendo aí, tinha, né, uma grande flecha, né, uma flecha pontiaguda, um pouco no centro da catedral, que foi embora com o fogo. Só que essa flecha, né, essa torre, né, não era original, quem colocou foi o Viollet-le-Duc. Então, assim, não sei a que fim chegou, mas estavam discutindo se valia a pena restaurar ou não essa flecha que tinha no meio, né? Eu acho que era no cruzamento da nave com o braço, com o transepto, que tinha essa grande flecha. É isso mesmo. É isso, né? Em cima da abóbada central, no transepto com a nave,
ela ficava ali uma cobertura piramidal lindíssima. Pois E é, foi embora. foi embora. Quando pegou fogo, inclusive, eu me prontifiquei a ir para Paris colaborar. Olha que ridículo que eu sou. Cheio de gente fazendo estereotomia lá, eu me meti nisso, mas tudo bem. Mas, não, imagina, trabalhar aí devia ser um espetáculo, né? Oh, Mas essa discussão ainda, eu não sei se ela terminou, se volta a torre ou não volta, porque ela não pertence à arquitetura original, né? E a aqui, corrente que defende uma revitalização que marque o novo milênio, aí, os anos 2000, parece que está vencendo. é, é, eu não tenho opinião E a formada. França em si tem muita catedral da Idade Média, entendeu? Tem muita coisa para registrar. Claro que vai fazer falta a Notre Dame, né? E a Sim. praça em frente, eu tenho impressão, Lourdes, que foi Ah, obra do Haussmann. Criar aquela praça para expectação foi eu obra acho do que foi Barão Hausmann, Haussmann. assim, eu acho que deve ter sido. E agora aconteceu uma coisa muito louca em Paris, que com a Revolução Francesa as igrejas fecharam, né? Teve igreja que virou É, depósito. Vamos lá. Nesse curso que eu fiz sobre catedrais. catedrais góticas, eu peguei algumas cenas, olha só que interessante, cenas dos vitrais, aonde, olha como era importante esses homens construtores, esses profissionais construtores, eles estavam registrados nos vitrais. Eu acho isso assim. Aí a gente vê a importância das corporações de ofício. Se elas não fossem tão importantes, elas não estariam no vitral. Então, olha como esse construtor, porque ele não é um construtor qualquer, ele tá construindo a catedral, o símbolo daquele grupo, o símbolo daquela cidade. Tá? E nas catedrais, a gente vai encontrando coisas assim estranhíssimas, porque é um misto de sagrado e profano. Na Catedral de Notre Dame, a gente tem na, na fachada, eu não sei qual a fachada, o zodíaco. Todos os Áries, Touro, Câncer, todos eles. Escorpião. O que o zodíaco está fazendo na igreja? Então, isso é muito interessante, como o sagrado se mistura com o profano nesse momento da história do homem, né? E aqui, naquele livrinho que eu adoro, a gente entende por que foi possível abrir esses grandes vãos. Né? Por que esses grandes vãos foram possíveis? Porque eu deixo de ter uma parede espessa, onde eu só consigo abrir pequenas seteiras, para ter o arco botante, né? Os arcos botantes, onde todos os esforços, né? O peso vai ser jogado para eles, e a parede vai ser só de vedação. A parede sendo só de vedação, eu consigo abrir grandes vãos e aí aparece esse esqueleto de pedra, né, coberto por esses vitrais. Então, essa passagem é da maior importância. Agora, é importante a gente dizer também... Posso interromper rapidinho? Claro, claro. O nosso amigo Ronald Harley King, que está ali, ele está perguntando por que a mistura do sagrado com o profano? Tem um motivo? Acontece como isso? Porque o que é... Olha só, essa história do sagrado e profano, eu acho... Esse foi um sutil, tem uns mais profanos, eu diria. O que está acontecendo? Eu estou falando de uma igreja cristã, mas é uma igreja cristã que eu tenho outras culturas, outras coisas acontecendo
outros pensamentos, outro tipo de religiosidade, outros tipos de crença ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho... E muitos operários, muitos artesãos participaram dessa construção. Então, muitos deles deixaram registro daquilo que eles acreditavam. Se alguém viu, não sei. Se alguém viu, eu não sei. Se a gente olhar, tem coisa do Arco da Velha. Como é que é o nome? Robson, né? Robson? Ronald. Meu nome é Ronald. Desculpa, John. Tem coisas que você não acredita. Eu não conhecia até bem pouco tempo. Quando eu fui estudar essa história das catedrais, eu estudei assim, eu fiz um curso rápido até. Eu vi algumas imagens, né? E imagens assim, o zodíaco era direto. O zodíaco aparece muito, não é pouco não, ele aparece muito. Ou seja, existia alguma seita que acreditava nisso, que tinha isso como relevante. E essas coisas se misturaram, né? Também não tinha alguma coisa a ver com o fato de aquela história de querer espantar o mal com o mal? Não, não acho não. Não, eu não acho que é isso, não. Eu acho que... Quer dizer, estou achando só, tá? Eu acho que, de verdade, é isso. Eu tenho cigano, eu não tenho só cristãos morando nessa cidade, né? Então, muitas pessoas não conseguem deixar claro aquilo que elas creem, então elas deixam registro de alguma forma. Eu acredito mais por aí, sabe? Por exemplo, Lourdes, na Catedral de Chartres você tem o labirinto. Tem o labirinto. O labirinto também, qual é a ligação de dentro da catedral você ter um labirinto? Deve ser em relação à cultura clássica, né? Pagã, você quer dizer? Pagã, clássica. Estou me referindo à Grécia Antiga. Isso, é uma cultura pagã. Para os cristãos pagãos. É uma coisa assim, não passou a borracha em tudo, sabe? É um pouco isso. Não se passou a borracha em tudo. Então, você tem um registro aqui e ali desse paganismo, né? Mas é bem interessante isso. A gente... É um estudo interessante. Não me aprofundei nele, mas achei bem interessante saber que existe, sabe? Bom, aí sim, aí eu acredito que você acabou de falar. Essas gárgulas e as quimeras estão lá em cima para espantar o mal. Quimera é quando não sai água. A gárgula é quando sai água, tá? Então, essas figuras um pouco monstruosas, um pouco estranhas, né? Elas ficam no alto. E a gente de baixo, a gente praticamente não vê. Então, para que elas existem? A gente se pergunta, né? Por que elas existem? Elas existem. Muitos historiadores dizem que seria para espantar o mal. Aí sim, aí as quimeras e as gárgulas teriam esse fim, esse objetivo. Não sei, né? Não sei. Ninguém garante nada por aí, porque essas coisas não estão escritas, né? Nem podiam. Mas eu acho esses monstros sensacionais. E eu acho que vale a pena quem puder rever o desenho animado, o Corcunda de Notre Dame. Eu acho que é muito legal, sabia? Eu acho interessantíssimo, porque essa vida que a gárgula ganha, né, é muito interessante. É muito interessante. Claro que em desenho animado, né, para criança, mas é uma história assim, exemplar da gente rever. Eu gosto do desenho animado, do Corcunda de Notre Dame. Do filme eu gosto médio, eu prefiro ver o desenho animado. Desse período, claro que o Nome da Rosa é uma super referência, uma referência muito legal para a gente ter essa Idade Média, né, esse conjunto, essa ideia,
o que era a Idade Média, o que era o mosteiro. E um outro filme que eu gosto muito é o Em Nome de Deus, a história de Abelardo e Heloísa, que eu vou falar agora para vocês, que essa história existiu, esse Abelardo existiu, essa Heloísa existiu, e é uma história, assim, muito impressionante da Idade Média, porque a gente consegue entender, eu gosto muito de entender como é que as pessoas se comportavam, sabe? Porque quando a gente entender como essa coisa da cultura, como é que eles viviam, que roupa que eles vestem, isso tudo me interessa, porque dá um rebatimento de como que a casa vai funcionar ou não vai funcionar, e isso eu acho muito interessante. E o Abelardo era o filho mais velho de uma família rica e ele resolve ser professor. E professor era como padre, ele tinha que ser celibatário. Um pouco como Platão dizia, né, que um filósofo não podia se apaixonar, porque quando ele se apaixona, ele perde a referência, né? Aquela coisa, quem não se apaixonou, né? Se apaixona e perde o... Mais ou menos isso que eles estão falando. E o professor, a mesma coisa, ele teria que se manter celibatário para poder passar o conhecimento, fazer as devidas reflexões. E lá pelas tantas, o tio da Heloísa, que era um cônego, ele fazia parte da igreja, diácono, não sei esses nomes direito. A Heloísa sai do convento, porque provavelmente pai e mãe morreram, ela foi parar num convento para ser educada, ela era uma moça um ponto fora da curva, e ela pediu para ter aula com Abelardo. E ela era uma figura, ela era uma mulher diferente, eles se apaixonam, claro que nada disso pode, eu não vou contar o filme nem a história para vocês, e eles acabam sendo, a história é verídica, né? Eles acabam sendo enterrados juntos, né? É uma história muito, muito forte e muito esclarecedora, né, da Idade Média, como é que a Idade Média funcionava, sabe? E até porque ela passa é uma passagem do românico para o gótico, você vê a importância da catedral, você vê como os homens se sentem importantes quando eles contribuem com dinheiro para a construção da catedral, ao mesmo tempo que eles estão vendendo tudo, estão vendendo cruz, estão vendendo pano que envolveu Cristo, enfim, essas coisas aconteceram também, né? Então, vale a pena ver esse filme, não sei aonde está esse filme, não sei se Netflix não é, com certeza, mas eu acho que tem que ser meio assim, essas coisas meio... não sei, né, onde se acha, mas se acha. Procurando, eu acho que vocês podem achar, e vão gostar de ver, porque ele dá o clima, porque não é um filme limpinho, é um filme medieval, sabe? Onde você vê todas as sujeiras, toda a sujeira urbana, a sujeira da cidade, mais um pouco você sente o cheiro da cidade. Bom, e aí eu quero falar para vocês um pouco da Sainte-Chapelle, que ela é uma igreja, né, gótica, feita por Luís IX, ela é a capela do Palácio Real, e Luís IX, ele queria fazer de Paris um centro de peregrinação. Olha que loucura, olha a loucura. Ele compra do imperador de Constantinopla um pedaço da Santa Cruz. Vocês entenderam isso? E ele tinha um pedaço da cruz e eu acho que, eu não sei mais, tinha uma outra relíquia e espinhos da coroa de espinhos, é uma coisa assim. E ele comprou desse imperador de Constantinopla, justamente para fazer esse centro de peregrinação. E o Luís IX resolve construir essa igreja para guardar essas relíquias. Isso aqui é um relicário, tá? Então, a Sainte-Chapelle
é quase um relicário para guardar as relíquias, que é o espinho da cruz e o pedaço, o espinho da coroa e o pedaço da cruz. Só para vocês terem ideia, eu não sei qual era a moeda, mas construir essa capela custou 45 mil alguma coisa. As relíquias custaram 135 mil. Só para ter noção, né, do tamanho dessa coisa, desses objetivos de Luís IX. E aqui, mais que tudo, a gente vê esse esqueleto de pedra coberto com esses vitrais coloridos, né? Uma coisa importante que eu queria falar, essa igreja, né, no período da Revolução Francesa, ela foi utilizada como um escritório, sabe? Então, os vitrais acabaram sendo preservados porque eles taparam todos os vitrais. Eles desconstruíram nesse sentido, eles taparam todos os vitrais. Então, os vitrais puderam ser preservados, porque ela teve outro uso na época da Revolução Francesa. A Revolução Francesa acabou com muita fábrica de salitre na outra igreja, nessa Saint-Germain-des-Prés. Então, a Revolução Francesa fechou muito as igrejas, né? Liberté, égalité, fraternité, era uma coisa onde as igrejas estavam junto com o rei, então elas tinham que tomar elas tinham que desaparecer ali, entre aspas. Né? E aqui a gente vê os arcos botantes, né? Que dão esse movimento ao volume dos edifícios. E eu gosto, eu não sei, como eu falei para vocês, eu gosto de entender como essas pessoas viviam, sabe? Como é que é a casa dessas pessoas, como são as tavernas, né? Aqui seria assim, a entrada de uma dessas tavernas. Então, as ruas são estreitas, as construções de pedra, as casas muitas vezes têm um único espaço, onde o fogo que aquece, né, é o mesmo fogo que se cozinha, com isso muito cheiro, né, um cheiro forte dentro da casa. Os animais domésticos ficam dentro da casa. Animais domésticos não é nem gato nem cachorro, é gato, cachorro, porco, galinha, porque eles têm que preservar esses animais, porque eles comem esses animais. A higiene, né, é bastante relativa, mas aqui eu gosto de ver essa cena, eu acho ela bem interessante, para que a gente possa perceber que lugar é esse, né? Que lugar é esse no século XII, XIII? Animal doméstico incluía montaria e vaca. Sim. Dependendo do tamanho, sim, né? Então, assim, e lembrar que essas pessoas viviam, a expectativa de vida era 40, 45 anos, já estava bem, bem velho, né? As pessoas não viviam muito por todos os motivos que ele está falando aqui. A higiene, são as doenças, são as guerras. É difícil. Eu diria que foi um dos momentos mais difíceis da história do homem. Para a sobrevivência, eu acho que foi a Idade Média. E aqui, como eu disse para vocês, eu gosto de ver a casa, eu gosto de ver como é que as pessoas se vestiam, como é que esse aqui é o cavaleiro, né, aquele que vai, né, para a luta. E aqui eu gosto muito dessa imagem. Eu fui numa exposição em algum momento aí, já tem bastante tempo, que se chamava o papel, a moda no papel da moda. Todas as roupas eram feitas de papel. E aqui a gente olha como a cabeça fica... São duas rainhas em momentos diferentes. Eu diria que a da esquerda é mais antiga do que a da direita, né?
As joias eram feitas por quem? Pelas corporações de ofício dos ourives, né? São essas pessoas que fazem essas joias, as coroas, os crucifixos, os anéis, os mantos, né? Aplicam a pedraria nos mantos. E uma coisa que parece infantil, a primeira vez que eu olhei para essas figuras, eu falei, gente, eu tenho filhas mulheres, né? E na época, alguns anos atrás, eu falei assim, gente, essa aqui é a madrasta da Cinderela, a madrasta lá da Bela Adormecida, porque essa época de príncipes era justamente esse momento da Idade Média, essa passagem da Idade Média. Olha quanta história se criou, isso é interessante, né? A gente nunca se dá conta disso, quanta história foi criada a partir desse momento. E mais, como tem muito mistério, nossa, aí a gente pode viajar o quanto que a gente quiser, porque a gente não vai acertar no primeiro tiro quando a gente faz as nossas avaliações, quando a gente... Existem muitas e muitas interrogações ainda, né? Gente, Obrigado, Lourdes. Eu fiz aí um percurso, não sei se além do Ronald, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Alguém quer perguntar, por favor, pode abrir o microfone, um de cada vez, se tiver. Pessoal, por favor, fiquem à vontade. Bem, eu chamei a Lourdes porque eu tinha certeza que ela ia colocar não aqueles slides, mas ela ia mostrar românico e gótico para que vocês entendam, pessoal da estereotomia, entendam essa questão da arquitetura de pedra e verem elementos que nós aqui não temos, não aparecem para nós. São elementos que são, por exemplo, agora há pouco ela mostrou as gárgulas e as quimeras. Nós não temos, nós temos aqui alguma coisa de neogótico que raramente apresenta esse tipo de elementos. Está mais preocupado no formalismo arquitetônico como um todo do que no detalhe. E tudo, eu quero agradecer a Marie, porque a ideia, Lourdes, de provocar o gótico, o românico e o gótico, nasceu porque a Marie postou no grupo da nossa pesquisa fotos que a parente dela tirou. É na França? Onde é que é, hein, Marie? Era na França. Na França. E então provocou bastante. Falei, opa, peraí, tem uma igreja aí gótica, aparentemente toda ela de pedra, mas não tinha arco-botante, não tinha contraforte, não tinha os elementos lá em cima, bem limpa, vamos dizer assim. Eu falei, Marie, isso aí está com cara de neogótico. Legal pela estereotomia, mas está com cara de neogótico. E fomos pesquisar, né? Fomos dar uma olhada na internet e realmente era uma coisa neogótica. E aí eu falei, vou chamar a Lourdes de volta e para ela dar esse panorama, né? É uma coisa genérica, geral. E, Lourdes, eu quero te agradecer muito. Porque... Como eu disse para você, eu já não sou mais arquiteta, então não tenho mais vocabulário de arquiteta. Desculpa, a desconhecida que eu esqueci o nome. Eu não falo mais de arquitetura, porque eu nem sei mais falar de arquitetura. Essa coisa da cultura, sabe? De olhar como é que as pessoas viviam, o que elas pensam, as relações. Isso me interessa, por isso que eu falei para vocês verem o filme, porque dá um conforto, assim, nossa, acho que agora... O Em Nome de Deus passou há uns meses atrás no CUT. Eu peguei já, sabe,
Não, eu acho esse filme. Ronald, E vê aí se você acha esse eu não filme, vi porque eu falei porque assim, vai vou ver ser de novo. legal. Essas perguntas que você me fez, eu acho que você consegue encontrar algumas respostas ali. É verdade, é verdade. Mas eu volto então. Carol, quer perguntar alguma coisa? Cat, Miss Morgan? Se quiser, pode perguntar, gente. Professora Lourdes foi professora de História da Arte da Gama Filho durante muitos e muitos anos. Matheus, Obrigada. Olha, pergunte, abre o Eu, microfone e pergunta, Matheus. eu não queria perguntar, não. Eu só achei muito interessante, porque eu achei que eu ia ficar bem perdido, mas é bom ver como as matérias se conversam e eu consegui me situar bem conforme foi falando de gótico, Ah, né? porque você está acostumado do professor Dalton da geometria descritiva. E o professor Dalton não é só a geometria Sim, descritiva. é uma opção É, flexível. é, o Matheus, o nosso Tem uma grupo, pergunta. tem alguém que. A Miriam levantou a mão. deixa eu só terminar, Miriam, já te chamo. Matheus, o nosso grupo de pesquisa ele é sobre um assunto chamado estereotomia, e o grupo fala exatamente isso, onde é que a geometria descritiva e a história da arte se encontram, entendeu? É um elo perdido. Num lugar da história, perdeu-se esse elo. Miriam, Eu só queria saber se nos dormitórios que você falou, se a pedra que dá essa sensação de clima ameno mesmo dentro. Olha, o que eu posso explicar naquele lugar, naquele específico, eles têm uma caldeira gigante, tem muita gente trabalhando, né? Não é dois, não. É muita gente trabalhando. Tem uma caldeira gigante. É como se fosse uma chaminé. Então, sai o ar quente e esse ar quente vai para essa... Como se fosse um encanamento. E esse ar quente vai entrando nas serras. Claro que não esquenta, não estou falando de calefação, né? Mas fica menos frio, tá? Então, isso é muito interessante, porque existe um conforto, eles sacaram um conforto ambiental ali. E o azulejo, não, eles põem azulejo na parede, cerâmica na parede, para proteger a manutenção e lá é quente também no verão. Inverno, verão, primavera e outono é fresco. É impressionante porque é fresco. Miriam, não sei se você lembra, mas também na conferência sobre mosteiros, arquitetura conventual, eu prometo a vocês que eu vou trazer uma conferência em breve sobre as missões jesuíticas. Está prometido. Pode cobrar, nesse período ainda. E nas missões jesuíticas, você tem a caldeira de pedra, um local com vamos dizer assim, uma chaleira imensa de pedra que você coloca a lenha, esquenta a água e ela vai por dutos de pedra dentro da parede, por dentro da parede, vai para os quartos onde você tem buracos por onde saiu o vapor. E, além disso, nós estamos acostumados aqui a um clima bastante úmido, com bastante umidade. Nós temos que entender, né, Lourdes? O frio seco. O frio seco é diferente do nosso frio. Então, o calor com a umidade propiciada pela caldeira, pelo aquecimento da água e pelo vapor, são muito importantes, entendeu? Eu acho que na primeira aula você mostrou uma foto sobre essa caldeira, ou então sobre o sistema que ia Eu não ao lembro. vapor. Eu lembro que eu falei, mas eu não sei se eu
Mostrei foto. Eu não. só não sabia dessa história da cerâmica. Os sírios, eles usam bastante também para o clima amenizar, mas eu não sabia que em estereotomia usava também. É isso aí. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Faça, Ronald. Eu ouvi dizer que as cidades dos feudos, elas eram meio que labirintos, não eram? As ruas, como se pessoas foram feitas para alguém se perder. Isso tinha muito coisa a ver, tinha a ver com o fato de que estrangeiros não podiam ficar circulando pela cidade, mas... Estrangeiro nem entrava. Estrangeiro não pode entrar. Estrangeiro não entra. Era fechada. Era fechado. Era fechado. E a questão de serem projetadas como labirinto? Era uma coisa que... Olha só. Você não tinha o desenho urbano. Então, em vez da rua, você desenhar a rua e construir casas, as casas iam construindo as ruas, sabe? É uma casa, do lado de outra casa, do lado de outra casa, do lado de outra casa, e a coisa vai acontecendo. É muito orgânico, sabe? É muito orgânico. E como algumas dessas cidadelas eram no alto, é aí que ficava mais orgânico ainda. Vai acompanhando o terreno. A geração espontânea, praticamente, né? Isso é um problema até hoje, né? Hoje nós temos, nas comunidades, bastante parecido com isso. Muito parecido com isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, professora Lourdes? Carol Conká, querida, você quer perguntar alguma coisa? Não, perguntar não, eu queria agradecer, porque eu sempre gostei muito desse tema, e ver, assim, uma pessoa que sabe do assunto muito bem falando sobre, me deu até vontade de fazer a matéria com o senhor. Ah, que bom, olha. Estou ferrado. Eu estava crente que ela saía na perspectiva e ia embora. Período que vem eu estou aí com o senhor. Estou ferrado, poxa. Mentira, Carol Conká, é brincadeira. Olha só, meu anjo, será um prazer, viu? Quando você quiser fazer a disciplina, desde que esteja ofertada, vai ser um prazer. Marie? Eu não tenho uma dúvida específica, eu só queria falar que eu gostei bastante, né? Eu falei até para o Dalton que eu gosto muito do gótico. Então, quando a minha prima foi para a França, eu falei para ela, olha, você vai mandar muita foto, né? Tipo assim, e ela tá realmente, e ela tá tirando muita foto com a câmera dela e vai me mandar quando chegar no Brasil. Eu fico muito feliz, né? Porque eu gosto muito do gótico e nisso eu tô fazendo uma peça de metal, né? Que foi inspirada em uma igreja neogótica lá do Rio Grande do Sul. A paróquia de Lourdes, deixa eu ver aqui. Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né? Só para puxar saco da professora, né? E assim, eu amei, assim, eu fiquei dando ônibus ouvindo, né? Infelizmente, e cheguei agora há pouco tempo em casa, minha aula acabou 5 horas, eu moro muito longe. Eu fiquei bastante contente com essa aula, gostei muito dessa dinâmica. Você falou super bem e teve como sentir, né? Como você fez nessa transição desse período. Eu só entendi um pouquinho, só para. Acho que o Dalton explicou isso, mas aqueles arcos botânicos, é isso? Botânicos. Botânicos. Esses arcos, eles não são puramente estéticos, né? Eles são também justamente para ter Pelo contrário, não são estéticos. Não são estéticos. Sustentação. Aliás, vais desenhar na sala. Pode deixar. Olha só, meninas, se vocês quiserem, eu tenho um Instagram, um perfil no Instagram. O Dalton não gosta, mas eu adoro o Instagram. Não, peraí, não é que eu não gosto. Você fala assim, vai lá, vê aquilo no Instagram, assim, e curte, tá no Stories. Curtir no Stories? Onde é que eu vejo isso? Meu Deus do céu, tá falando, sabe, grego arcaico. Cara, tá muito Tá velho. falando grego arcaico comigo. Curtir no Stories o quê? Eu não tenho, na UFRJ atual, eu não tenho uma Lourdes para me mostrar as coisas assim no celular, entendeu?
Entendi. Mas, meninas, eu tenho um perfil no Instagram que é arte.in.forma. Então, tenho muitos assuntos. Eu não estou lembrando, eu falei, está misturado, tem até gótico ali, tem até gótico, mas está tudo muito misturado, né? Atualmente, eu estou falando. Aliás, os últimos, eu falo muito de umas aldeias históricas portuguesas com uma pegada muito românica. Né? Então, é legal. Então, eu falo um pouco dessas cidades, dessas aldeias, tem umas coisas legais. É arte.in.forma. Estou colocando aqui, ó. Uhum. Agora, me fala, onde é que aqui tem o Stories? O que é Stories? Que eu não sei. Ai, Jesus, aperta aqui, oh meu Deus. Oh, meu Deus. Ô, Rafa, depois você me ensina? Cat, me ensina. Vou ensinar, pode deixar. Então, tá bom. Muito obrigada, muito obrigada. A gente está tentando convencer ele a fazer um Insta para pesquisa, tá difícil. Eu acho que é muito legal. Assim, depois você mostra para ele o quanto que eu estou fazendo no meu perfil, que é muito bom, sabe? É muito bom. Já me convenceu, tá bom. Não, mas assim, é uma coisa que a gente vai construindo ali, sabe? Uma construção de conhecimento. Então é muito legal. Eu estou, assim, já tem, acho que começou antes da pandemia. Lourdes, eu nasci em 52. Na minha casa, quando eu era criança, não tinha televisão, porque a televisão tinha sido recém-inventada. A primeira televisão era um negócio que media 1 metro por 1 metro por 1 metro. Parecia uma caixa d'água, manja. Sabe, caixa d'água Eternite? Gente, ele tá impossível. Deixa eu ficar quieto. Fica quieto, Dalton. Para de falar dele. Aí, o mundo virou tanto, deu tanta cambalhota. Poxa. Coitado do velhinho. Lourdes, eu quero te agradecer demais. Mais uma vez você ter vindo aqui conosco. Muito obrigado. É um prazer enorme. Se vocês depois quiserem perguntar alguma coisa à professora Lourdes, pode até fazer através do Arte Informa. Claro. Né? E agradeço a presença de todos vocês. O interessadíssimo Ronald, Matthew, não menos interessado, as meninas da turma, Carol Conká, muito obrigado. Pena que o Lucão caiu e não voltou. Não sei o que aconteceu com o Lucão. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Minha sobrinha querida, um beijo. Pessoal da disciplina, está confirmada a visita técnica de estereotomia, dia 26, às 9 horas da manhã, na Igreja da Imperial Irmandade da Glória do Outeiro, Nossa Senhora da Glória do Outeiro, às 9 da manhã. Se chover, não vai ter, mas igual como aconteceu na Fortaleza de Santa Cruz, Deus quiser, vai mandar um sol bem bonito para a gente ter bastante aula lá, tá bom? Um beijo, Lourdes, querida. Obrigado. Beijo grande. Fique com Deus, colega querida. Bem, tchau, meninos. Um prazer em conhecê-los. Beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Tchau.